A entrevista do Vladimir Putin no X, né, no antigo Twitter, com o Tucker Carlson, ele bateu todos os recordes, né? Tá chegando nesse momento que eu faço esse podcast a 200 milhões de visualizações e literalmente quebrou a internet. Mas por que teve esse interesse tão grande, né, nessa entrevista? Você provavelmente deve ter visto que houve um buraco negro completo de informações vindo da Rússia desde a guerra da Ucrânia. Então você tem uma demanda represada por informações para você saber o que está acontecendo. Só que muitas vezes a gente esquece que há pouco tempo atrás, há 6 anos, somente 6 anos, nós tivemos uma Copa do Mundo na Rússia. O mundo inteiro estava lá, você tinha mídia, todo mundo estava lá e você via cooperação, a promoção, né, da cultura russa e tudo isso. Você tinha a seleção russa jogando e ela participava de tudo quanto é torneio. Hoje em dia, se você tem algum tipo de jogo de tênis, por exemplo, de vôlei ou de qualquer tipo de um atleta que vai correr, você não tem nem a permissão de mostrar a bandeira russa para não ter nenhum tipo de promoção, digamos assim, na mídia ocidental. Então mudou radicalmente a relação nos últimos anos. E a mesma coisa você percebe na China. Ela vinha de um pseudo-liberalismo, né, econômico, pelo menos, baseado na política da época, que fez a China abrir o mercado de capital, receber capital estrangeiro, investimentos diretos privados, fazendo com que multinacionais se estabelecessem na China, fazendo com que a China participasse aí realmente do comércio exterior da melhor forma possível, né? Da forma mais desejada possível, que é na base da cooperação. Então, mesmo que você tenha divergências políticas, pelo menos o dinheiro começa a fluir. E aí você tem, obviamente, toda essa era do Made in China, onde você realmente pegava o lugar mais eficiente possível para poder produzir isso para o mundo. Obviamente, teve prós e contras, né? Teve um efeito deflacionário no bom sentido da deflação, como eu falo isso aqui no podcast, na economia extrema de escala, mas por outro lado isso afetou outras indústrias ao redor do mundo. Mas você viu um fluxo de capital acontecendo ao redor do mundo, que foi a expansão do euro-dólar, né, que eu sempre falo nesse podcast. E obviamente que tudo isso acabou tendo uma cooperação logística mundial, onde você tem a certeza de que você pode receber o seu produto do AliExpress ou do Temu, né, que hoje que a loja que tá bombando hoje em dia, entre outros, para você entregar produtos na sua casa sem nenhum tipo de problema. Então hoje a gente tem isso como garantido, é tranquilo. Se eu compro alguma coisa, se é made in China, vai chegar na minha casa. Eu tenho a certeza que isso vai acontecer. Mas às vezes você esquece o que tornou isso possível em primeiro lugar, que é justamente todo um sistema, querer goste ou não, os Estados Unidos fizeram parte disso desde do final da Segunda Guerra, com o estabelecimento de tantas bases militares, né, da Marinha, da aeronáutica ao redor do mundo para defesa desses pontos principais logísticos que podem criar conflitos, porque se um desses pontos começa a falhar, você não tem mais a entrega da mercadoria. E aí que é a famosa expressão que os Estados Unidos são a polícia do mundo, né? Eles se intrometem em tudo quanto é coisa. Tem, obviamente, o seu lado ruim, que de fato isso acontece. Por outro lado, ele acaba protegendo toda o supply chain mundial. Agora, essa dinâmica mudou. Ela está cada vez menos presente no mundo. Os Estados Unidos vão, aos poucos, retraindo dessa posição, principalmente nos últimos governos, mostrando uma posição de menor presença. Só que, ao mesmo tempo, isso vai criando um problema cada vez maior. Então, você tem a Rússia, nesse momento, num buraco negro completo em relação a esse conflito da Ucrânia. Você teve até fechamento de espaço aéreo, todos os conflitos que aconteceram, mas
Mas não foi somente lá. Você tem a China, que agora com o capital cada vez mais fechado, você tem até relatos de chineses voltando do exterior que têm os seus passaportes picotados ao chegar e não mais emitidos ou renovados, fazendo com que eles fiquem presos dentro do seu próprio país. E obviamente o turismo caiu muito e principalmente a incerteza do capital. Ele começou a ter uma fuga simplesmente gigantesca. E aí veio um dos comentários mais interessantes que eu vi recentemente para justificar o que está acontecendo. Estamos passando por uma desglobalização e o Michael Avery, do Rabobank, ele fez um comentário sensacional que eu vi até numa entrevista com o Brent Johnson, que citou esse comentário, que ele disse a seguinte coisa: antes da pandemia, todo o paradigma mundial era de quem conseguia fazer os produtos mais baratos da forma mais eficiente, fazendo o maior lucro possível. Então isso é baseado em cooperação. Agora, depois da pandemia, o lucro não é o importante. E como resultado, tudo muda. E essa frase eu acho que ela é muito, muito profunda, porque ela mostra que a partir desse momento, quando não adianta nada você ter um Made in China que vai te dar o produto mais barato, que é o que todo mundo fazia, né? Você ia numa Canton Fair na China, tentava ver algum fornecedor de alguma coisa barata para tentar vender isso no Brasil, por exemplo, e ter o maior lucro possível, mesmo com todos os impostos, ainda valia a pena. Só que isso não é mais o que rege o mercado, porque você pode ter algum problema onde o seu produto nunca vai sair de lá, ou o seu capital nunca mais vai voltar, ou você tem uma incerteza política, ou até uma incerteza bélica, fazendo com que o seu produto nunca chegue. Afinal de contas, você está vendo o canal de Suez apresentando uma série de problemas, praticamente 40% de queda no tráfego, e é responsável por 10% de todo o comércio exterior mundial. Então você acaba tendo uma mudança completa de paradigma de supply chain para o mundo. Você não sabe mais onde é certo e onde é incerto. E quando você depende de várias peças que se movem numa cooperação mundial, você está terceirizando uma coisa que o seu país não pode mais fazer. E se de repente você está falando de remédios, você está falando de coisas básicas, de alimentos ou de fertilizantes para a agricultura, aí você percebe o risco de segurança nacional que você pode ter se você não conseguir garantir os seus próprios recursos. Então você começa a ver cada vez mais um movimento de interiorização dos próprios países e desglobalização. E a cooperação vem reduzindo cada vez mais, porque a incerteza da segurança nacional vem aumentando cada vez mais. E é aí que fica a questão. Quando você tem uma macro tendência de desglobalização, quais são os países que acabam se dando bem e quais são os países que acabam se dando mal? E é aí que é muito interessante você ver, principalmente quando eu falo sobre o milkshake do dólar, né, a teoria do Brent Johnson, que eu realmente gosto muito pessoalmente, de que contradiz bastante essa questão de que acabou os Estados Unidos, agora nós temos um mundo multipolar e a China vai dominar o mundo e os BRICS agora estão se unindo num bloco de cooperação. Sim e não, né? É bem complicado. Esse movimento não vem mostrando ser tão eficiente, principalmente num mundo onde a desglobalização está sendo cada vez maior. E a gente percebe isso no supply chain, na insegurança. E aí os Estados Unidos, que são o epicentro da explosão do império que está acabando, vem mostrando dados que acabam incomodando quem tem essa narrativa. Afinal de contas, a industrialização dos Estados Unidos, que tinha se desindustrializado muito durante o crescimento da China e exportado todos os empregos para lá, né, que era uma das grandes reclamações que se tinha antes do Made in China, isso mudou completamente. Agora, os Estados Unidos está cada vez mais industrializado, o investimento nos Estados Unidos está aumentando cada vez mais, mas não se fala muito isso na mídia. Por outro lado, quando você fala sobre a independência energética baseada no petróleo, você geralmente a primeira região que vem em mente é o Oriente Médio, como os produtores de petróleo do mundo, né, que controlam justamente o que acontece. E a maioria dos países depende da importação desse petróleo para se sustentar. Porém, não é o que se vê nos Estados Unidos. Se você hoje perguntar qual que é o maior produtor de petróleo do mundo hoje,
ele se chama Estados Unidos. Ele não está no Oriente Médio e não é nem de perto a Venezuela. Então você percebe que os Estados Unidos acabam ficando numa posição extremamente privilegiada num momento onde você pode ter um movimento macro de desglobalização. Outra parte muito importante seria a independência dos alimentos, né? E os Estados Unidos também têm uma agricultura bastante forte. O Brasil também compartilha exatamente disso e está numa posição muito interessante, principalmente se houver acordos bilaterais entre Brasil e Estados Unidos, o que não é muito o momento político, não está muito propício para isso, mas independente disso, pode ter acordos privados, onde isso pode acabar acontecendo e ajudar ambos os países. Agora, por outro lado, a China depende muito de fertilizantes, ela depende muito da importação de várias coisas que fazem o que elas tenham, que é soja, por exemplo, que vem do Brasil, ou alimentação para os porcos, por exemplo, a ração, fertilizantes, entre vários outros. A China depende muito mais do que outros países. A Europa também, infelizmente, com uma dependência energética muito grande, inclusive da própria Rússia, que é o grande problema da Alemanha hoje. Então você percebe que a Europa, como ela está desindustrializando, principalmente ali a Alemanha e a França, você percebe um movimento que anda na contramão. Então, como que a Europa vai conseguir ficar cada vez mais independente no mundo desglobalizado se ela está cada vez mais dependente desse mundo que está cada vez menos globalizado? E é aí que você percebe a sinuca de bico que acabou entrando a Europa. Então ela não reage e ao mesmo tempo ela não tem independência e aumenta cada vez mais essa dependência se você se desindustrializa. Ou você industrializa e fica mais independente, ou você desindustrializa e aí você passa a depender cada vez mais de importação. E é isso que a Europa, infelizmente, acaba fazendo e obviamente que pela geografia e pelo clima você não consegue ter uma agricultura tão forte como você vê, como nos Estados Unidos, no Brasil, na Austrália, entre outros lugares. Então é muito, muito importante você começar a ver como cada bloco, cada parte do mundo acaba reagindo no momento onde você tem uma cooperação que reduz cada vez mais ao longo do tempo. Então, antes da pandemia, o jogo era quem podia fazer mais lucros, quem podia fazer da forma mais eficiente possível. Você pode ter partes vindo de 30 países diferentes, mas depois da pandemia, tudo isso mudou, nada mais é certo. Você já viu, a indústria automobilística já aprendeu que se você tem uma peça de 350 componentes que não entra na linha de produção, todas as outras 349 peças travam toda a linha de produção. Então isso faz com que você tenha uma sensibilidade muito maior. Então o objetivo agora é você ter você tem uma tendência de verticalização num só país, para você não depender de outros países para fazer a mesma coisa. Como se fosse quase voltando ali à Idade Média, né? Um neofeudalismo quase. Né? Então eu preciso ver o quanto de coisas eu consigo fazer sem depender dos outros. E é claro que isso não é bom para o fluxo de capital ao redor do mundo e obviamente que isso vai ter consequências no custo do dinheiro e isso pode criar ondas deflacionárias ao redor do mundo. Então vai ser muito interessante a gente ver como as coisas vão se comportando nos próximos anos e se esse movimento realmente vai se consolidando e como que cada país vai se sair, se vai se sair bem ou mal disso, e principalmente vai depender dos conflitos geopolíticos que infelizmente ditam toda essa narrativa, para ver se a gente vai ter uma abertura, uma reabertura realmente do mercado mundial, ou se realmente nós vamos ter uma regressão cada vez maior dessa cooperação, fazendo com que a globalização da forma que a gente conhece hoje esteja chegando ao fim.